Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, episódio de número 102. Agradecer a todo mundo que está junto com a gente por aqui. Muito obrigado a todos os patrocinadores, todos aqueles que vão assistir esse episódio ao vivo e que, é claro, vão maratonar depois durante a semana também, onde a gente vai estar sempre passando aí para você tudo aquilo que você gosta aqui no Ar. Beleza? Agradecer aqui os nossos patrocinadores master antes de apresentar a nossa convidada, Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, cara, a Montana tem tudo que você precisa. Lá você pode fazer aquele financiamento especial, pode vender o seu carro também e, é claro, tem o que há de melhor em financiamento, propostas incríveis para você. E o mais bacana também, tá precisando vender o seu carro? A Montana compra, tá? QR Code está na tela, entre em contato com o pessoal da Montana Automóveis, que com certeza você vai fazer o melhor negócio. Agradecer também a Sanso Estúdio Automotivo. É o lugar perfeito para você deixar o seu carro, para ele ser muito bem tratado. Você vai fazer aquela higienização, a limpeza sensacional, inclusive a limpeza técnica do motor, faz a vitrificação, PPF, tudo que você precisa em um lugar para deixar o seu carro top daquele jeito, tá? QR Code na tela também, Sanso Estúdio Automotivo. Falar do Colégio Invictus, as matrículas ainda estão abertas e agora tem a Geração Invictus. Para você que não conhece ainda, cara, é uma nova oportunidade com a qualidade absoluta no ensino e que vai, inclusive, fazer com que o seu filho aprenda educação financeira. Bacana, né? Então, entre em contato pelo QR Code aqui, faça já a matrícula e ainda tem desconto especial no material escolar do Colégio Invictus aqui em Rio Preto. Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui também. Para você que não conhece ainda, a T-Flow fica no Iguatemi, vem loja nova aqui em Rio Preto e olha só que bacana, hein? O mais legal também, lá na T-Flow, a nova loja que vai chegar e tem a promoção verão. Você vai encontrar peças incríveis e tem o cupom NOAR10, 10% de desconto para você comprar no site, tá? Pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar do Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, esse é o site para você comprar e também, é claro, receber aí rapidinho na sua casa. E falar também do Mercado Pago. Se você não sabe o que é, aliás, o Mercado Mestre, para você que quer vender no Mercado Livre, vender qualquer coisa, tem a sua empresa, você precisa vender os seus produtos, você precisa vender os seus serviços, no Mercado Mestre você vai encontrar a mentoria especial pelo Lucas Zago, que já teve aqui e faturou milhões no ano passado. Você vai com certeza desenvolver um trabalho sensacional e ter um resultado incrível, tá? Clica aqui também para você entrar em contato com o Mercado Mestre, que é do Lucas Zago, que vai poder, tudo aquilo que você quiser vender, seja na Shopee, seja no Mercado Livre, você tem com qualidade absoluta, beleza? Bom, vamos apresentar aqui a nossa convidada, começar esse bate-papo sensacional. Pedir para o pessoal aqui, diretamente dos estúdios Nabadesco, os estúdios da Filmix, essa casa maravilhosa, pedir para o André apertar 2 botões para baixo no ar, para que nós possamos entrevistar esta pessoa sensacional que eu conheço há 255 anos. Não vou dizer que carreguei no colo, porque também já era muito, não é assim também, né? Mas a gente vai estar falando sobre muita coisa bacana. Ela é advogada, ela teve uma virada de chave incrível na sua vida, da pandemia para cá, né? E ela começou a desenvolver, vamos dizer assim, essa virada de chave foi assim, o marketing jurídico, onde hoje a marca dela se tornou uma marca forte e ela faz com que realmente a advocacia seja vista pelas redes sociais e conseguindo principalmente alcançar coisas absurdas. Doutora Lília Mello, seja bem-vinda. Muito obrigada, Hamilton Trevisan. Uma alegria, uma honra estar aqui com você. Te Privilégio admiro há todo muito meu. tempo já. Que isso. Muito tempo que a gente se conhece. Te admiro, te respeito. Então, para mim, é mais do que uma alegria mesmo. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Já quando a gente estava trocando uma ideia para que você pudesse vir, né?
Eu peguei e falei assim, vamos falar sobre isso e isso. Qual que é o tema que você acha legal? Aí você foi me contar sobre tudo que estava acontecendo na sua vida, principalmente do ano passado para cá. Isso aí. Eu falei, não, a gente tem que contar isso. Já vamos organizar aqui, já vamos ver o que dava certo. Infelizmente, ano passado correria, mas já agendamos aí, estamos aqui firme e forte. Isso aí. Para quem não te conhece ainda, inclusive queria falar para o pessoal da audiência, nós temos uma caixinha de perguntas que muita gente mandou bastante dúvidas aqui. E para você participar do chat, mandar sua pergunta aqui no chat, você tem que estar inscrito no canal. Então inscreva-se no canal, ative as notificações também, depois não esqueça de dar aquele like bacana aqui pra gente, tá bom? Você pode participar, 1 minutinho, o chat já libera, você já manda aquela perguntinha pra gente. Show de bola. Pra gente, pra ela no caso, né? Pra quem ainda, pra nossa audiência poder te conhecer um pouquinho mais, eu queria que você se apresentasse. Quem é a doutora Lília Mello? Tá legal. Porque acho que, como a minha audiência, você também acabou me vendo mais ali falando de recuperação de contas, né? Sim. Eu acabei realmente me colocando mais à disposição ali dos meus clientes, mais aparecendo mesmo, falando ali sobre recuperação de contas de redes sociais, que é hoje o principal produto do meu escritório. Mas eu nem me considero uma advogada mais, na verdade. Hoje eu vejo que eu sou uma empresária da área jurídica mesmo, como uma dona de um negócio que visa produtos. Então, como eu escolhi ali esse produto de recuperação de contas, que é o principal do escritório, eu acabei aparecendo mais ali. Mas, na verdade, não. Eu transformei minha carreira, né? Deixei de ser advogada para me tornar mesmo uma empresária da área jurídica. Então, de fato, é isso. Eu sou uma ex-advogada, vamos dizer assim, vai. Mas não deixa de ser uma advogada, né? Não deixa. Mas para que você pudesse chegar agora, nesse ponto que você tá, vamos fazer uma retrospectiva aqui e falar de onde você veio, o que você já fez na sua vida até hoje, por que você escolheu a advocacia também, o direito e tudo mais. Tá, vamos lá. Eu escolhi a advocacia, acho que porque eu queria resolver problema mesmo, e ajudar as pessoas. Acho que eu sempre tive essa coisa, esse tino de falar, de querer argumentar, de querer debater, e essa ânsia por defender alguém, defender alguma posição. Mas sabe que ao longo da minha carreira, eu me decepcionei muito. Sou formada de 2005, não vou contar a minha idade aqui, mas meio que já me condenei. Então, você coloca aí que são mais de 18 anos de profissão, mais de 18 anos de advocacia. E acho que eu me decepcionei muito com a minha profissão. Talvez alguns advogados que estejam nos assistindo e nos ouvindo aí, ou outros profissionais, tenham passado por isso também. Me decepcionei muito, não era aquele mar de rosas que eu imaginava. Imaginei que se eu estudasse bastante, se eu me preparasse, né? Se eu fizesse ali pós-graduações e tudo, que eu estaria pronta para o mercado e isso automaticamente significaria um sucesso na minha profissão. E descobri que, como diz o amiguinho, na teoria, a prática é outra. É outra coisa. Não tem nada a ver. E aí eu dei uma decepcionada mesmo. Me decepcionei com a advocacia e acabei deixando a minha veia empreendedora falar mais alto, vamos dizer assim. E quando eu me vi, eu estava totalmente fora da minha profissão. Sabe essa coisa de você vai buscando o bico, vamos dizer assim, Sim. né? Então, fui fazendo um negócio extra aqui, buscando uma outra forma de investir ali. Comecei a investir em bolsa de valores uma época, buscar outros negócios. Quando eu vi, eu tinha estacionamento de carros, né? Na época, eu tinha um namorado que estava sem trabalho e a gente começou a empreender nessa área. E eu comecei com estacionamento de carros. Então, chegou um momento que isso tomou meio que conta da minha vida mesmo. E advogar passou a ser meio que um hobby. Sim. Nunca deixei de advogar, mas ficou de ladinho ali, vamos dizer assim. Então, comecei a investir ali nos estacionamentos de carro. Cheguei a ter 3 estacionamentos de carros, né? E meio que abandonei minha carreira, né? Falei, não gostava de falar que tinha estacionamento. Gostava de falar que era advogada. Achava que era legal. Mas, de fato, tinha 2, 3 clientes ali, muito pouco. O que me sustentava mesmo ali era os estacionamentos, né? Uhum. E aí, como você bem disse, aconteceu que, acredito que pode ter sido a salvação da vida de muita gente e a perdição de vida de muita gente, mas do limão eu acabei fazendo uma limonada, porque veio a pandemia. E o que aconteceu? 3 estacionamentos no centro de Rio Preto. Tudo fechado? Tudo fechado. Fechei 3 estacionamentos. Então, não demorou mais do que 1 ano e meio para eu quebrar, vamos dizer assim, né?
Nessa época eu já estava com o estacionamento sozinha, não tinha sócio mais no estacionamento. Então, um por um eu fui fechando. Fechando, acertando com os meus funcionários, que eram mais do que funcionários, já eram amigos, estavam 15 anos comigo. Então, não tinha chance de negociar. Pais de família, né? Pagando ali todo mundo certinho, fechando as portas, entregando as chaves, uma a uma. E aí eu falei, poxa, agora eu não tenho plano B mais, eu só tenho um plano, que é voltar para a minha profissão. Vou ter que advogar e vai ter que dar certo. E aí eu acho que foi isso, Hamilton, assim, quando não tem plano B mais, quando não tem, só tem que dar certo, Tem não que dar certo. tem uma saída. Eu acho foi uma coisa muito... às vezes a gente fala, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Porque a pandemia ela não trouxe nada de bom, assim, entre aspas, né? Muita tristeza, muita gente perdeu emprego, perderam vidas e tudo mais. Mas muita gente se reinventou durante a pandemia, principalmente na parte digital. Comércio, por exemplo, que só vendia com a porta aberta, teve que partir para quê? Para o digital. Tem empresa que não tinha, por exemplo, um WhatsApp que funcionava na empresa, era do dono mesmo, ele mandava recado, depois ligava, começou a ter lá, o Instagram começou a fazer, muita gente começou a fazer vídeos que não fazia, né? E a gente sempre tinha dúvidas se algumas profissões realmente elas iriam dar certo no digital. Porque tem coisas que, por exemplo, a gente vai falar advogado. Pô, tem coisa que é em segredo de justiça, não vai sair. Acabei de sair de um processo aqui agora e tá livre aqui o cara, não sei o quê. Exato. Acabamos de ganhar alguma coisa. Falei, cara, como é que é feito isso, né? Mas existe esse marketing por trás, né? Essa divulgação. E a gente começava a acompanhar as coisas do que estava acontecendo. E aí eu me lembro também que teve, eu não lembro o nome dele agora assim certo, mas eu lembro que tinha um advogado que ele começava a postar as coisas que ele ganhava, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, hoje a gente conseguiu fazer alguma coisa e tal, tomei o carro do cara. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai dar rolo pro cara. Aí daqui a pouquinho eu falei, já, esse cara não deve ter nem OAB, não é possível que esse cara tem carteirinha, que eles vão caçar a carteirinha dele. E esse cara sumiu da internet, eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele fazia esses vídeos, eu falava, gente, o cara tá se detonando, porque mostra que o advogado realmente, ele é coisa ruim, né, da coisa. Ele é o mal, vamos dizer assim, um mal necessário que existe. Mas a gente tinha que ver o que ia acontecer. Exato. E depois dessa pandemia, a gente começou a ver que empresas realmente assim fecharam, outras empresas que conseguiram se adaptar, elas conseguiram viver, né, sobreviver, e principalmente tiveram resultados sensacionais. E esse lado do digital, se você souber aproveitar ele, o resultado ele é incrível, né? E a advocacia mudou também com a pandemia. Acho que a Sim. OAB teve que olhar para isso, Hamilton. Então, assim... Porque da mesma hoje, forma... audiências online, é tudo, né? Exato. Eu acho que isso aconteceu também ali na medicina, na área da psicologia. Eu acho que as instituições tiveram que olhar para o profissional de uma forma mais carinhosa e entender que todo aquele rigorismo que existia, o formalismo, ia ter que abrir espaço para o profissional poder comer, sustentar, Sim. se sustentar. Então, a advocacia sempre foi uma das profissões mais tradicionais, vamos dizer assim, né? E a parte de ética e de marketing sempre foi muito fechada e muito antiga, eu vou dizer assim, tranquilamente, porque ainda é. Mas, assim, acho que a pandemia foi fundamental para poder o pessoal olhar para a nossa carreira e falar, esse pessoal precisa trabalhar, então eles precisam olhar para o marketing digital, eles precisam ir para o Instagram, eles precisam postar vídeos, e a gente vai ter que entender que isso é necessário. E eu acho que isso mudou, viu? Desde esse momento isso mudou. E aí os profissionais também agora estão tentando se adaptar, porque a concorrência é aqui, é dentro do marketing digital, dentro das redes sociais, né? E todos os dias, eu brincava muito isso aí, né? Quando a gente saiu da faculdade, eu falava, gente, todos os anos 50 pessoas que saem de uma sala formada. Exato. E aí você imagina, 2 anos já são 100. E aí vai indo, daqui a pouquinho, E você aqueles imagina profissionais... advogado, né? Advogado, então, você pega cada faculdade, a gente tá falando de uma sala, né? Aham. Você pega 10 faculdades, por exemplo, pelo amor de Deus, a quantidade de gente que tem. A gente tá mandando um abraço aqui pro pessoal que tá no chat. Não esqueça que para você tá participando do chat, você tem que estar inscrito no canal. Só clicar nesse botãozinho aí, ó, tá bom? Inscreva-se, rapidinho, um minutinho, você já vai estar liberado para você poder participar, mandar sua pergunta. Mandar um abraço aqui pro Lázaro Vasconcelos, a Maria, tá? Boa noite, Hamilton.
Milton. Valeu, Maria. Um beijo para você também. O Fábio Castilho, advogado trabalhista. Boa noite. O Renan Buca. Grande Fábio. Bora para o No Ar. O Daniel Emídio. Aí sim, hein? Aí sim. Mais conhecido como Daniel do Zequinha, não Que é? isso. Um abraço. Cara, a gente tava falando de você ali fora. Tava falando da Speed Boys, né? Ele não é meu cliente, o Daniel Não Emílio. não é ainda. É só amigo. Só amigo. Tá vendo só? Ô, Daniel, um abraço pra você. Se eu não me engano, o Daniel agora tá no ramo de queijos, eu acho que laticínios também. Se eu não me engano, depois você me corrige aqui que eu vi umas postagens que ele fez. Muito legal, inclusive. Se quiser mandar umas coisas pra gente experimentar. Isso, também quero. O doutor Fabrício tá aqui mandando um alô também. Fabrício Pedroso, boa noite pra vocês. A Maria, boa noite, doutora Lilian. Suzy Pinheiro tá por aqui também participando. Lilinha maravilhosa. O Renan tá por aqui. A Suzy, deixa eu falar um negócio pra você. A Lília tá duvidando que eu era gago, entendeu? Eu passei uma época da minha vida difícil, hein? Umas travadas tensa, mas tensa. Beijão pra Suzy aí, pra família dela. A galera que tá no chat aqui, você pode mandar sua perguntinha pra gente. Basta se inscrever aqui no canal, ok? Temos aqui também o Valques, tá mandando aqui pra gente. Fala, Milton, beleza? Sobre o marketing jurídico, né? O que é essencial para um advogado iniciante começar a usar o marketing jurídico de forma estratégica? Boa. E grande parte desse pessoal que tá aí Valques. faz parte do Desperta DV. Vou Vou contar isso aí, vou contar disso daí já. O que é o Desperta DV? Exato. Já quero convidar esse amigo, esse colega aí, qual é o nome dele? Valques, para participar desse grupo com a gente. Desculpa, Valques. Deve ser o sobrenome. Exato. Tem pra que participar ser, né? do grupo com a gente. Tô brincando. Bom, vamos falar de marketing jurídico então. Qual foi a pergunta? O que precisa... Ele falou assim, o que é essencial para um advogado iniciante começar a usar o marketing jurídico de forma estratégica? Eu acho que de forma estratégica é escolher um produto jurídico. Não tem como você divulgar alguma coisa que fique vago. Você precisa solucionar a dor em específica de alguém. Então, você precisa ver qual dor em específico você é bom para resolver, né? Se é que você já tem ali alguma especialidade, se é que você já é um advogado de um tempo que já tem uma especialidade ou gosta de determinada área. E se você ainda não tem, está começando agora, acabei de sair da faculdade, doutora, e para que lado que eu vou? Estou perdido, totalmente perdido. Olha para o mundo aqui, vamos procurar as principais dores do mundo, você vai escolher um problema e buscar desenvolver esse problema. E aí você vai passar a contar para o mundo através da forma como você quiser, seja um artigo, seja uma revista, seja um podcast, seja um YouTube, Instagram, você vai contar para o mundo que você resolve aquela dor. Então você precisa falar para alguém, falar, olha, você tem um problema e eu sou a solução, tenho uma solução para você. E aí pode ser através de qualquer canal, tá? É porque é uma coisa assim que muita gente tá... É isso que a pessoa quer. Ela quer... Ela tá com alguma coisa, uma dificuldade, ela quer procurar alguém que vai resolver isso para ela, né? É isso. E aí ela busca um monte de coisa na internet, e aí um fala uma coisa, outro fala outra. E aí na hora que ela sente mesmo, não, mas a minha necessidade é essa aqui, né? E aí ela parte para cima desse marketing. A gente vem de uma advocacia, Milton, onde nós, advogados, éramos o centro. Então, eu sou a doutora Lilian, advogo na área previdenciária, civil, faço família, faço isso, resolvo todos os seus problemas, né? Sim. E o cara lá, ele não está preocupado com você, com quem você é, ele não vai entrar na sua página, eu quero contratar a doutora Lilian, deixa eu entrar no site dela para ver que problema ela resolve. Não, o cara tem uma dor em específico e ele quer alguém que seja bom em resolver aquele problema dele. Então, hoje, o que alguém faz quando tem uma dor em específico? Sei lá, vamos colocar que seu carro foi apreendido, vai. Eu vejo duas formas. Ou você vai no Google procurar o que fazer, meu carro foi apreendido, advogado para liberar carro apreendido. Ou você vai no YouTube. Ou você vai procurar um artigo na internet. Mas é raro quem vai buscar, eu conheço uma advogada, deixa eu ir lá perguntar se ela libera o meu carro que foi apreendido. Não é assim mais que funciona. Então, você tem que encontrar uma dor, encontrar uma alta demanda de uma dor, um público que tem uma necessidade de uma solução e desenvolver essa solução. E ser bom nessa entrega dessa solução. E contar para o mundo, olha, porque se você não contar também, é aí que é o marketing. Se você não encontrar, ninguém vai ficar sabendo que você resolve o problema de alguém. Teve uma época também que você andava no trânsito assim, tinha uns carros que estavam atrás, né? Consulte um advogado. Né? Nos Estados Unidos é isso aí. Você tá você vê no trem, no metrô.
o marketing dos caras está no metrô lá. Resolvo isso. Seu carro, bateu seu carro, liga para mim. Desse jeito. A gente estava fazendo uma enquete hoje que era sobre direito do consumidor. Então você vai num lugar, um produto, você compra alguma coisa da pessoa e você vai lá e fala, ó, não está funcionando. A pessoa troca para você. Continua não funcionando. Aí o que você faz? Você vai até o final, né, para você realmente resolver o problema, ou chega num ponto que você pega e perde a paciência e compra outro e larga isso para trás, né? O brasileiro, às vezes, é muito sem paciência e ele não sabe que ele tem direito a muita coisa, né? Isso. E aí, às vezes, a gente até brinca lá e fala, ó, o seguinte, aqui eu sou o Celso Russomano, aqui eu vou chamar aqui o patrulho do consumidor, vou chamar alguma coisa que acontece nesse sentido, porque não é você fazer um barraco, é você brigar pelo um, você chega ali e fala, ó, eu comprei isso aqui, tá com defeito, eu quero que conserte. Exato. Não, eu tenho tantos dias para poder fazer a troca, então eu quero que você faça a troca. E às vezes a pessoa ela não sabe disso e vai gastando dinheiro à toa, ou deixa de ir naquele lugar também e fala assim, só que eu não compro mais ali. Mas você não compra, mas você poderia ter ido lá, às vezes é um funcionário que te atendeu mal e não explicou como é que funcionava o produto, alguma coisa nesse sentido. E o pessoal larga muito, né? Tem muita gente que deixa para lá. E talvez porque também o brasileiro acho que é descrente com a lei, né? Não vai dar em né? nada, eu vou gastar, eu vou me irritar e não vai resolver. E acho que é um pouco culpa da advocacia também, culpa daquele advogado antigo, a forma como nós advogados resolvíamos as coisas antigamente também era muito lenta, muito cheia de formalidade, de tudo no papel. Hoje, o cliente ele quer um advogado que resolva o problema. Então, não necessariamente você tem que estar olhando ali para que tipo de pedido que eu vou fazer, judicial, se eu vou no fórum. Não, o cliente não quer saber se você vai entrar com pedido judicial. Ele quer o problema dele resolvido. E muitas vezes é isso que você falou. É você pegar a mão do cliente e falar, vem aqui, vamos lá na loja. Ó, seu fulano, o meu cliente tem direito disso daqui, pronto, acabou e resolveu o problema. Então, acho que falta também uma advocacia mais parceira, entendendo mais a dor do cliente e reforçar, acho que um pouco, assim, a nossa classe, que está um pouco também machucada, vamos dizer. E aí a galera acaba, não vou atrás de advogado, larga pra lá. E na verdade, assim, tem coisas que o advogado que tem que resolver. Não adianta você procurar fugir. outro profissional. Né? E por favor, nem faça, porque a gente sofre mais consertando o problema de quem tentou resolver sozinho do que tivesse buscado um advogado desde o início. Doutora, quais são os maiores erros assim que os advogados cometem quando vão anunciar, né, os serviços ou produtos que eles fazem? É tanta coisa, mas eu acho que o principal é o famoso fale comigo, clique aqui. Hoje o Tribunal de Ética da OAB olha bastante para isso. Então, nós estamos no marketing para passar para o cliente os direitos dele. É um conteúdo informativo. Então, não posso ali estar fazendo um merchan, uma publi, como a gente estava brincando agora nos Estados Unidos. Você bateu seu carro, liga para mim. Então, eu não posso fazer isso. Uma publi que deixa a profissão rebaixada, vamos dizer assim, né? De uma forma feia. Então, eu tenho que levar para o meu cliente um conteúdo informativo, passar informação para ele. E se ele gostar dessa informação, se o conteúdo for útil para ele, ele vai me buscar. Então, acho que esse conteúdo muito agressivo, clica para falar comigo, vou resolver o seu problema, ou é de graça, ou é uma coisa que pega mal e até com a ética da OAB também. O pessoal costuma pegar bastante no pé em relação a isso. O que você acha que ainda impede muitos advogados a aderirem a um marketing, né, daquilo que eles fazem, o serviço que eles fazem, ir realmente para as redes sociais e mostrar qual que é o que ele está fazendo hoje em dia, o que o escritório dele faz? Tá aí, foi a melhor pergunta. Eu acho que isso aí... Obrigado, que hoje estou sensacional. Tá sensacional, vai mudar a vida de muita gente. Eu vou te falar por mim, Hamilton, o que me demorou, o que me fez retardar tanto é medo. É medo do julgamento, porque você acha que você é a última bolacha do pacote, que você é muito especial, que você vai colocar a sua imagem ali a julgamento das pessoas, alguém vai achar que você falou mal, você fez mal, ou não está tão profissional. Então, é por medo. É medo de começar, de se jogar numa coisa nova, de iniciar uma coisa do zero, de falar, eu não dei certo até agora minha profissão foi medíocre, até agora eu fui uma advogada medíocre que não tive sucesso, e eu estou começando uma coisa hoje do zero, e eu não sei se vai dar certo, e você vai me acompanhar aqui, e vamos junto, e eu acho que é isso, é medo.
As pessoas têm medo do julgamento do que o público lá fora, nem da família, porque se eu te contar o que eu escutei quando eu comecei, Hamilton, vai virar blogueirinha, tá? Vai fazer tá famosa. É pro TikTok. Isso, vai fazer dancinha também. Já tá ficando famosa, já tá fazendo dancinha. E assim, hoje, beleza, tô segura, né? Tô fazendo, entro na brincadeira e tal. Mas lá atrás, quando eu tava começando, então, era uma coisa que mexia, assim, balança. Porque você fala, pô, a pessoa já tá te caçoando, nem comecei ainda, e se der ruim, né? Aí que eu vou ser zoada mesmo e tudo mais. Mas é um momento que nós temos que passar. Eu vejo que são 3 momentos. Primeiro, quando você começa a ser caçoado, né? Segundo, quando você começa a ser apedrejado. E aí o terceiro, quando aquela pessoa começa a ligar para você para pedir a sua opinião. Essa é a melhor parte. Essa E a pessoa que era desacreditada, e depois ela começa a receber as ligações. Então, A gente chama de doutora, nem a Lilian mais, é doutora. Ô, Lilian, como que é? Quem que era aquela pessoa que fazia aqueles vídeos para você, viu, Gui? Quem que era aquela pessoa que fazia aqueles vídeos para você? Que vídeos legais pra caramba que você tá fazendo? Quem era aquela pessoa? Mas lá atrás, não, era só zoada, risadinha, né? Te menosprezando mesmo. Isso acontece muito, né? Infelizmente, demais. Acontece muito. Inclusive, nós estamos falando do Gui aqui, o Gui tá aqui. O Gui é o Gui Rodrigues, Gui 4 em 1. Ele é cantor, ele é compositor, ele é pai, né? Que aí também é uma profissão maravilhosa. E tem o @OGuiCria, é isso? @OGuiCria. Você precisar de vídeos, animações, ele vai até a sua loja. Sabe aqueles vídeos sensacionais que a pessoa sobe, desce, não sei o que e tal. Tudo. Que traz realmente um conteúdo de qualidade para você, que te prende, né? Porque você vê um negócio desse aí. Então, assim, é mais um ponto que a Lília traz também, que ela foi atrás de um profissional maravilhoso para poder estar fazendo também ajudando ela a fazer esses conteúdos, né? Porque uma coisa é você pegar um V3 também e fazer uma gravação aqui. Não tem mais V3. Né? Não. Você pegar aqui para poder estar fazendo a gravação. Então, isso aí é uma coisa também que preza pela qualidade. Hoje você vê o estúdio aqui, por exemplo, até o Gui mesmo, ele já foi em vários estúdios, participou de podcast para tudo quanto é lugar, ele viu aqui, impressionou, falou assim, poxa, mas não sei o que e tal. Por quê? Porque a gente sabe que você tem que ter um negócio de qualidade para você apresentar um produto que realmente o cara vai ver e falar, pô, que legal. Que da hora, né? Porque você chegar Isso aí é uma outra coisa também. Eu tinha muito receio, e não é dó a palavra, mas eu tinha muito receio de pessoas que, por exemplo, colocava escrito à mão, assim, advocacia, e pendurava, por exemplo. Você vai num desse, ou você vai num prédio que tem um monte de coisa, fulano e companhia, fulano e fulano, S.A., poxa, você já... Tá, mas eu acho que tem a galera que não tem condições, mas sabe fazer bem feito. Essa é a parte. Porque você tem que ir atrás do profissional. Exato. Mas aí o cara não se apresenta também, né? Não, mas aí o cara que faz corretamente, faz bem feito, não manda uma caneta lá na porta e escreve, não. É isso aí. Não. Ó, o Renan Agostinho tá mandando boa noite aqui. A Maria Clara Figueiredo, doutora Lília, é a melhor. Em poucos minutos, em poucos minutos se aprende muito com ela. Que legal isso aí, isso é uma coisa bacana. Valeu, Maria Clara, obrigado, viu? Felipe Messias, Lilian, com excelente conteúdo sempre. Cleiton Silveira, mais conhecido como Cleitinho. Cleitinho, mais conhecido como Cleitinho, irmão do Rui. Nós tá falando do casamento do Rui, inclusive. Olha aí. O Cleitinho tá aqui, ó. Boa noite, Hamilton, doutora Lilian, grandes amigos da nossa querida Paulo de Faria. Saudade. Excelente tema. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Pra você, a família inteira aí. O Fábio Castilho tá aqui. Doutora, na sua opinião, como o marketing digital está moldando o futuro da advocacia e influenciando na expansão do mercado? Fabinho Castilho, vocês precisam seguir e conhecer Fábio Castilho no TikTok. Arrebentado no TikTok, falando de direito do trabalho de uma forma... super diferente, inusitada, e tem que ser isso. Acho que, respondendo à pergunta do Fábio, é fazer uma leitura diferente das coisas, porque as pessoas não têm interesse num advogado que vai sentar aqui e ficar falando de lei para você. Sim. Então, nós precisamos simplificar a linguagem, levar a solução para as pessoas de uma forma criativa, simples, inusitada. Então, é usar as ferramentas que a gente tem aí. Fabinho está fazendo super bem no TikTok. Eu estou usando ali o Instagram, estou buscando agora o YouTube para levar o conteúdo para as pessoas de uma forma diferente, simples, inusitada, que soluciona o problema, conversando com os nossos clientes de uma forma que realmente consiga resolver. Muito bem. Deixa eu mandar um beijo especial aqui para uma pessoa muito especial, que é o @Vaninha Melo. Nossa. Se você não conhece, eu sempre falo o nome dela errado, eu falo Ildevânia, não é? E é ao contrário.
Eu falei para ela assim, mãe, ó, liga 3 TVs lá em casa hoje e todos os celulares para garantir pelo menos umas 4 pessoas ao vivo fique conosco. fique em paz, que é sucesso. Ela tá aqui, ó, parabéns a Milton, Lilinha, grandes profissionais. Ô, Vaninha, um beijo pra você. Vaninha é uma pessoa que, pô, faz parte da minha vida aí, uma pessoa incrível, que tem um carinho muito grande e muito especial, viu? Não é porque eu tô com a sua filha aqui não, que você sabe que a família inteira eu amo, a Priscila também, e, pô, sensacional. E o homem do Corcel, agora é ex-Corcel, né? Porque não tem mais. Não tem mais. Corcel Azul Calcinha. MC Aroeirinha, para poder fazer aqui, pra gente poder mandar um abraço também. Obrigado a todo mundo aí, viu? O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, tá mandando um abraço pra gente aqui. Boa noite, parabéns, o assunto atualíssimo. Muito bem. Amanda da Silva Novaes, a melhor, te amo, você é incrível. A Amandinha também não podia faltar aqui, né? Um abraço pra você também, Amanda, obrigado aí pelo seu carinho, sempre junto com a gente por aqui. Ó, aproveitar aqui, enquanto a Lira toma uma água, poder falar dos nossos parceiros aqui, os nossos patrocinadores, falar aqui da Interessências. Logo a gente vai estar fazendo aqui um episódio sobre marketing olfativo. Olha só que bacana, tá? Que tá também fazendo a diferença para muita gente. A Interessência é a nossa parceira aqui. Na Interessência você encontra uma loja completa, a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, onde você encontra matéria-prima para você poder fazer os seus perfumes, aqueles aromas especiais, inclusive os perfumes mais caros, aqueles tops, você encontra lá também com aquele preço especial, tá? Interessência.com.br, @Interessências no Instagram, e você pode fazer o seu curso também, comprar lá, é muito bacana, dê uma passadinha por lá para você conhecer. Falar aqui da Ana Campos, inclusive a Ana Campos, ela é a nossa grande parceira aqui também, consórcio e consultoria, a especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônio junto com o consórcio União. A Ana Campos, ela tem um produto muito bacana, que inclusive vai ter um evento agora dia 23, tá? Você pode comprar o seu consórcio, qual que é o seu sonho? É ter o seu carro? Ter um avião? Por que não, não é? Você consegue, tá, fazer esse consórcio com ela, com contrato, e até a 4ª parcela você é contemplado, beleza? Sem lance, tá? E tudo isso aí sem golpe nenhum, ela faz os cursos dela, tem live todo dia no @Ana Campos Consultoria. Conheça a Ana Campos, que com certeza você vai se interessar, e o produto é sensacional e a maneira fácil também de você conseguir realizar o seu sonho. Falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas para você, a mais nova agora na cidade de Cedral, tem ainda no Rio Preto Shopping, tem no Shopping Cidade Norte, tem ainda em Ibirá, e você vai encontrar Mercadão Agropet também na cidade de Badiba City. É uma loja completa, tudo que você precisa para o seu pet, e principalmente vacinas, tem veterinário, banho e tosa, mercadãoagropet.com.br, @Mercadão Agropet. Falar da Casa de Carnes Ozeral, que é o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica na Major Léo 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, qualidade absoluta, tem a melhor cápsula da cidade, tempero especial, assados todos os domingos, e ainda você vai encontrar aquele frango assado crocante que todo mundo tenta copiar, mas só a Casa de Carnes Roseral tem para você, tá bom? @Casa de Carnes Roseral no Instagram. E para fechar esse bloco, falar da Trator Hill. Para você que precisa aí de implementos, para você que precisa também levar o seu trator, o seu maquinário para poder consertar, as melhores peças com garantia total é na Trator Hill. A Trator Hill também tem uma oficina ao lado que faz a manutenção, e se você precisar, ela vai até a sua chácara, até o seu sítio, até a sua fazenda, onde você precise, para poder fazer também para você. @Trator Hill, tudo junto, tá? @Trator Hill. Mandar um beijão pra Renatinha. Renatinha, ela é da Encantar e Mimos Afetivos, tá presenteando a Lília com uma caneca personalizada aqui também. Se você precisar de um presente especial para alguém especial aí, na Encantar e Mimos você vai encontrar sempre um produto diferente e o mais bacana, né? Com aquele preço especial, tá? Encantar e Mimos Afetivos com a gente por aqui também. Gustavo Rocha tá mandando aqui, boa noite pessoal, tudo bem? Olha, como equilibrar a ética da advocacia com as estratégias mais modernas do marketing? Conhecendo a ética ali da advocacia, que não tem nada de demais ali, vão ser alguns poucos artigos para você conhecer. Mas, Hamilton, foi bom que você perguntou isso. Eu acho que as pessoas se escondem atrás disso, sabe? Sim. Primeiro, gente, vai lá, coloca a tua carinha, vai passar o teu conteúdo, para cada hora o seu problema. Depois que você tiver um problema com alguém no tribunal de ética, aí você procura ir lá resolver, entender em que ponto você pode ter ferido.
Porque as pessoas ficam se pegando muito atrás disso para não fazer. E de verdade, eu não acho que é uma real preocupação com o Tribunal de Ética da Advocacia, com algo assim. Pode ser uma desculpa, talvez. Eu não sei se é um medo, não sei, um bloqueio, alguma coisa assim. Mas, gente, sabe quando assim, para cada momento o seu problema? Por enquanto, tá longe desse ser um problema. Para isso acontecer, você tem que ferir gravemente o Tribunal de Ética da Advocacia. Você tem que estar fazendo uma publicidade muito agressiva, muito desleal. Não é o ponto. Se você nem começou, em que ponto que você teria que estar se preocupando em estar fazendo uma publicidade agressiva ou desleal que manchasse a instituição da OAB e a advocacia? Em ponto algum. Então vai lá, começa, dá o teu oi para o mundo, bota a tua carinha, fala para as pessoas o problema que você pode resolver, ajuda as pessoas e vai assim, de verdade, buscando solucionar um problema de alguém, né? O problema que eu acho a maioria do advogado vai às vezes pensando em como eu vou ganhar mais dinheiro, trazer mais cliente e aí fica aquela publicidade realmente muito agressiva. Mas se você colocar de uma outra forma, como de verdade eu consigo resolver o problema de alguém, pensando naquela outra pessoa, pensando em passar um conteúdo de utilidade para aquela pessoa que realmente ajude a vida de alguém, Sim. Não vai se tornar uma publicidade agressiva em ponto algum. E se por acaso você ferir o Tribunal de Ética da Advocacia em algum ponto, você vai lá, se desculpa, o máximo que você vai tomar é uma advertência, conserta isso depois, não faz mais e vida que segue. Então, começa, não fica nessa de se preocupar. E outra coisa, eu tive esse ano que passou, foi bom que eu lembrei disso. Esse ano agora, em março, eu participei 3 meses de um projeto da OAB São Paulo, aceleradora de escritórios de advocacia. Mudou, assim, completamente a visão que eu tinha da OAB, da instituição, da OAB São Paulo, mas completamente. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não está contra o advogado, tá? Totalmente uma coisa da nossa cabeça, de que aquelas pessoas querem impedir que eu trabalhe, que aquelas pessoas vão caçar a minha OAB, não é nada disso. Então, a OAB eu conheci na época a Patrícia Vanzolini, presidente, o Leonardo Sica, que hoje é o atual presidente da OAB São Paulo, a Dani, que hoje é a vice-presidente da OAB São Paulo. Conheci todos eles, passamos 3 meses num curso intenso dentro da OAB. Eles estão de verdade preocupados com o advogado. E, inclusive, eu tive aulas de marketing jurídico. Inclusive, os professores nos ensinaram a fazer essas coisas que nós estamos falando. Inclusive, ensinaram que a gente pudesse passar conteúdo de solução para as pessoas, escrever artigo, fazer vídeos no YouTube, e Reels, e TikTok, tudo. Não tem nenhuma rede social que o advogado é proibido de usar, nenhuma, absolutamente. Nós podemos usar todos os meios de comunicação, rádio, TV, o que for. A única questão eu preciso estar para passar um conteúdo informativo para as pessoas e não para estar fazendo uma venda agressiva e tudo mais. Então, assim, eles estão por nós, eles estão ali para olhar por nós, não são contra, sabe? Então, o advogado pode começar a olhar para a OAB de uma forma diferente. E se tiver dúvida, vai na OAB da sua subseção, pergunta, olha, eu já fiz isso em Paulo de Faria. Quis enviar há uns 3 anos atrás, eu quis enviar algumas mensagens para a população de uma prestação de serviço que eu estava fazendo. Mas eu fiz ali um conteúdo informativo, como se fosse em forma de um artigo, e mandei para o presidente da subseção para que ele pudesse analisar e se estava de acordo, se por acaso eu estava eventualmente ferindo ali, ele me deu algumas instruções, olha, eu acho que você deveria mudar aqui o final para não ficar tal e tal. E eu segui as instruções dele e joia, foi embora. Então a OAB não está ali, não é um bicho-papão que quer prejudicar a gente de forma nenhuma. E ele continua aqui, ainda mandou mais uma pergunta aqui, falou o seguinte, doutora, você acredita que a presença digital hoje em dia é mais importante do que o network presencial da advocacia? Eu acho que são coisas totalmente diferentes. Mas que é o primeiro contato que você vai ter, né? Exato. Para depois você... Exato, eu acho que são coisas bem diferentes, mas a presença no digital, ela é talvez mais importante do que você estar solidificado presencialmente. Sim. Tá? Vou explicar o que eu vejo. Eu vejo hoje que percepção é igual realidade, tá? Percepção igual realidade.
Você vê um advogado na rede social ali falando sobre... Nelson Williams, não sei se você já ouviu falar. Sim, Nelson sim, Williams? sim. Tá. Nelson Williams se apresenta como o melhor advogado do Brasil. Para talvez mais do que 70% da população, se você perguntar quem é o melhor advogado do Brasil, as pessoas vão falar... O nome dele. Nelson Williams. Nelson Williams. Mas eu tenho certeza absoluta que o Nelson Williams não é o melhor advogado do Brasil. Posso te garantir com toda certeza que ele não é. E quem é? Nós não sabemos. Por quê? Porque ele está na sua casa, talvez estudando, fazendo alguma tese jurídica ali, talvez seja um gênio. Nasceu ainda. Nem nasceu ainda, talvez esteja na sua casa, talvez esteja dentro de uma faculdade, dando aula para alguns alunos. Com certeza é um gênio desconhecido. E com certeza Nelson Williams não é o melhor advogado do Brasil, mas se posiciona como se fosse o melhor advogado do Brasil. E com certeza resolve os problemas dos clientes dele, muito bem resolvido. Por óbvio que sim, que é um ótimo advogado, um excelente advogado, mas não é o melhor advogado do Brasil. Então, assim, a gente precisa se posicionar, né, para que as pessoas tenham percepção de que nós somos bons. E aí a gente, claro, entregar um trabalho que seja compatível com aquilo que a gente se posicionou. Mas não adianta eu ser uma ótima advogada, pós-graduada, IFGV e todos os cursos, tal, dentro da minha casa, trancada ali, trancada dentro do meu quarto, estudando, não ajudando ninguém, não resolvendo o problema de ninguém nem me conhece, ninguém sabe o que eu faço. Então, para que serviu? Não adiantou nada, né? Você sabe que tem uma frase que eu vi esses dias para trás que eu achei sensacional, que é o seguinte... o mais famoso, ele vende mais do que o melhor. E estava falando do McDonald's. O McDonald's todo mundo conhece, todo mundo sabe, propaganda o dia inteiro, você passa no lugar, você quer comer o Big Mac, você quer comer alguma coisa nesse sentido e tal. E às vezes a hamburgueria que tem na esquina da sua casa, ela faz um hambúrguer sensacional, maravilhoso, incrível, mas não divulga. É né? isso. É mais ou menos assim a frase, eu acho. Você tá com fome, Guido? Um pouquinho tem um negocinho do rei do pão de queijo, fica tranquilo. É isso que é o marketing digital. E também tem uma outra que eu falo sempre aqui, que essa aí eu racho o bico de falar, é que o McDonald's chega numa cidade, ele faz uma análise de logística para ver aonde é que ele vai instalar, e vai lá e tal, aqui passa mais gente, o trânsito é assim, não sei o que, o pessoal vai embora para casa, é o fluxo de veículo e tal, ele vai e monta. Passa um mês, o Burger King monta do lado. É isso aí. Tem também os concorrentes que esperam o outro lançar para poder fazer. Para fechar essa parte aqui em relação ao marketing, a gente vai falar mais ainda, mas tem a Bel tinha mandado uma perguntinha aqui. Ah, tá. Ela tá falando o seguinte, se foi fácil para você escolher, um pouquinho fora do contexto, se foi fácil para você escolher a área que você queria atuar na advocacia. Tá. Não foi. Na verdade, eu acabei não escolhendo uma área, né? Tenho falado, acho que eu cheguei a comentar isso com você quando a gente conversou ali, né, sobre área. Hoje eu vejo a advocacia como uma empresa, então eu entendo que nós temos que escolher produtos jurídicos e eles não necessariamente têm que estar atrelados a uma área em específico. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com um produto de recuperação de rede social e um produto salário maternidade. Então, um guarda relação absolutamente nenhuma com o outro. Então, eu não trabalho com a área mais, né, com área específica. Por quê? Porque eu entendo que com um produto eu consigo ganhar escala, né? Um produto que tenha muita demanda, eu consigo ganhar escala e fazer aquele trabalho meio que robótico ali, né? Então, você imagina, dentro de recuperação de contas em redes sociais, os meus estagiários, a minha equipe faz todo dia a mesma coisa. Então, são mais de 400 processos. Então, o que acontece? A gente se torna super especializado naquele produto. Então, para nós, hoje, eu brinco com os meninos, mas, assim, de verdade, é difícil um escritório que tenha tanto conhecimento prático em recuperação de contas como o nosso escritório, porque a gente só faz isso o dia inteiro fazendo. Então, não tem como, você acaba se tornando um super especialista. E eu acho isso muito mais valioso do que cursar uma pós-graduação, por exemplo. De que me adiantaria eu ter feito uma pós-graduação em Direito do Consumidor ou Direito Digital para estar ali com uma ação de recuperação de contas? Então, eu entendo que estudando e com a prática naquilo, isso se tornou muito mais importante. Então, voltando aí na pergunta da colega da Bel para falar sobre áreas, né? Eu não acho que é importante ela escolher uma área. Ela vai precisar escolher um produto e testar esse produto.
E na medida que não der certo, ela vai simplesmente trocar. E por que eu acho que não é necessário fazer pós-graduação, um curso? Porque você não sabe se aquele produto vai emplacar ainda, se aquilo vai dar certo. Então, você vai simplesmente escolher um produto, testar esse produto, colocar ele ali no mercado com uma landing page ou com um vídeo, dizendo para as pessoas que você resolve aquele produto e começar a fazer. E ali você vai começar a sentir as dificuldades da venda daquele produto. Se é uma entrega muito complicada, muito complexa, um produto, um processo, por exemplo, sei lá, vamos colocar produtos que eu já desisti, tá? Por exemplo, comecei a trabalhar com rescisão de contrato de financiamento habitacional. Nossa. Tá? Então, tinha muito cliente com necessidade ali, Minha Casa Minha Vida financiada, ou o pessoal financiava a casa, não conseguia pagar mais, então tinha uma demanda muito alta, eu atendia esses clientes. Mas o que começou a acontecer? O processo era muito complexo, envolvia Caixa Federal e tal. Então, eu falei, bom, não é um serviço que eu quero continuar realizando, porque necessitava de mim ali no escritório para estar ajudando com aquilo. Um estagiário não conseguia fazer. Então, eu falei, bom, eu preciso de um produto, que aí entra uma característica dos meus produtos quando eu escolho, baixa complexidade. Então, os colegas, eles precisam começar a testar produtos. Bom, vou tentar fazer, sei lá, pensão alimentícia. Vou testar, ver se eu vou gostar de trabalhar com essa área, como vão ser os clientes, se eu vou conseguir cobrar, se tem bastante procura, se o processo é simples. Bom, gostei, continuo trabalhando com isso. Não gostei, tem muita dificuldade nesse processo, por essa razão, escolha um outro produto, vai trabalhar com outro produto, que não necessariamente tem a ver com uma área do direito de família. Então, você não precisa se apegar nisso. Você está aí olhando para o mundo, vendo as principais necessidades, o que está aí com maior demanda, escolhe um produto, desenvolve bem um produto, estuda. Quando eu falo desenvolve bem um produto, o que eu quero dizer? Uma solução jurídica, né? Então, vou desenvolver uma solução jurídica, ou seja, defender a situação de alguém ou buscar o direito de alguém, seja através de um pedido judicial ou administrativo, não importa. Mas eu vou buscar uma solução para alguém. Desenvolvi esse produto, busquei a solução, como que eu vou entregar isso para esse cliente. Aí tá, funcionou? Joia, aí eu vou ganhar escala nisso. Tracionar, investir e tudo mais. Não deu certo, troco do produto, passo para outro. Eu já comecei com rescisão de contrato de financiamento, depois fiz busca e apreensão de carro, comecei com revisão de veículo, busca e apreensão, parei. Fiz mais alguma coisa em termos de produto? Não. E depois já comecei com recuperação de conta. E minha área de especialidade é previdenciário, minha formação, desde lá de trás, de estágio e de pós-graduação, que eu fiz 2 pós-graduações, são do direito previdenciário. E até ontem eu não tinha nada, não fazia nada do direito previdenciário. Mandar um abraço aqui pro Marcos Galante, parabéns, doutora, conteúdo incrível. Flávio Araújo, parabéns, doutora Lília, acelera. A Luísa Nogueira, parabéns, doutora Lília, simplesmente a melhor. A Priscila Mello, Pri, um beijão pra você. Boa noite, Treves, boa noite. Que orgulho dessa sister, hein? Excelente profissional. Você vê que só tem meu pessoalzinho aí, tá né? aqui, Só minha galerinha. O Leonardo Brusadin, tá aqui, doutora Lília, minha advogada, que orgulho. E a Ricela Baldin tá aqui, boa noite, Hamilton, sempre arrasa com os convidados. Parabéns, valeu. Vamos falar aqui sobre a recuperação de contas digitais. Vambora. A Filmix foi meio vítima aí o ano passado, o ano retrasado. Sério? Né? O ano retrasado, pegaram aí o Insta deles e não tal. Não me contrataram. Não, acho que eles não sabiam que na época tava esse esquema tático aí. Mas olha, foi uma dor de cabeça pra eles, porque se você entrar no Insta deles hoje, é tudo certinho, é um mosaico feito. Eu vi isso aí, porque agora mudou todos os formatos. Atualizou os feeds, agora é 1:80, agora mudou tudo, os tamanhos, tudo. E aí o que acontece? Todos os clientes, tudo que já passou por aqui, fazia um mosaico bonitinho ali e tal, pô, sensacional. E aí do nada, pegaram as contas deles aí, beleza, e ele tentou falar com a pessoa e tentou fazer, hackeada. Tá. Mas deu certo, acho que demorou uns 2 ou 3 dias, mas acabou dando certo e aí conseguiram salvar também as imagens, salvar as coisas para poder fazer. Bate um desespero, tem muita gente que depois, seja o WhatsApp, alguma coisa, a pessoa faz chantagem, quer cobrar para poder receber e tal. E hoje em dia é muito fácil, a gente até estava falando sobre isso.
Se você está com o nome sujo, né? E aparece ali um link para você, cartão de crédito com um limite de 80 mil para quem está com o nome sujo. Não tem como você clicar ali e acontecer. Se você tem uma moto, né, que essa moto ela vale aí 100 mil reais, e de repente a pessoa coloca lá, clica aqui e compra a moto por 15. Não vai ter uma moto por 15, aquela moto, né? Mas a pessoa, por tentar ter um certo benefício, alguma coisa assim, achar que vai sair ganhando, ela aperta o botão ali e de repente já tem suas contas todas bloqueadas, hackeadas, e a situação vai. E isso tende a crescer, porque conforme também as pessoas mais idosas estão mexendo no celular, aperta botão, aperta link, muita gente não tem paciência de ensinar. Eu queria que você falasse como foi que você partiu para essa área e que hoje, igual você falou, é o que vocês praticamente fazem o dia todo. Exato. É muita demanda, né? Muita gente, muita necessidade desse produto, muito golpe. O mundo hoje tomou conta aí nas redes sociais e os golpes só aumentam. E esse golpe do link, como você falou, a maior estratégia deles é que, ao hackearem alguém, eles usam esse perfil hackeado para oferecer o link para os parentes e amigos dessa pessoa. E chegam a colocar assim, olha, eu fui hackeado e eu preciso que você... O hacker falando, eu fui hackeado, eu preciso que você me ajuda clicando nesse link. Você vai receber o código da minha página e você passa para mim. Nisso eles vão hackeando um atrás do outro. Assim, é uma coisa absurda. A escolha do produto foi um curso que eu acabei fazendo, né? Um curso do Vinícius Nunes, super recomendo, assim, ele é um jovem garoto, mas, assim, deu insights mudou a minha cabeça, assim, me transformou nesse sentido de sair ali da velha advocacia, me despertou, vamos dizer assim, da velha advocacia. E despertou algo em mim de desejo de crescer, de ambição, de ter liberdade financeira, territorial, tudo. E ali ele falava sobre produtos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre produtos. Ele falava sobre produtos. E na época, um dos que tinham menos visibilidade, que as pessoas não queriam tanto, era esse produto. Então, o lead, o clique da palavra no anúncio é muito barato. Porque hoje, assim, quando a gente fala de marketing jurídico, a gente fala basicamente de Facebook Ads ou Google Ads, né? E no Google, o nosso investimento é o quê? Montar um site, que a gente chama de landing page, que é mais do que um site, é uma página de vendas. Sim. Então, a gente coloca uma página de vendas no ar que vai solucionar a dor de alguém. Monta a campanha, né? E nessa campanha ali, a galera que está procurando pela solução desse serviço vai clicar. E o que acontece? Existem serviços, soluções que o custo do clique é caro. E existem serviços que o custo do clique é barato. Então, por exemplo, soluções lá de busca e apreensão, o clique era um clique muito caro. Então, para eu ter um cliente falando comigo que queria recuperar o carro dele, eu pagava uma nota. Uhum. E o custo do clique de recuperação de conta era muito barato, porque tinha um volume muito grande e porque as pessoas não tinham potencial para pagar também, para pagar pela contratação do advogado. Então, o custo do clique era muito barato. E como eu estava sem dinheiro, que eu vim lá daquela pindaíba que você sabe, e começando, e para testar, falei, vou testar num produto barato. Então, comecei a colocar ali. Na época, eu comecei investindo, acho que R$1.000 por mês. Dava muito menos que R$50 dia. E o clique muito barato. Lembro que na época era coisa de 0,10 centavos. Então, hoje para quem faz campanha e entende um pouquinho de anúncio, é assim, é de graça. Mas de graça. Hoje está em torno de 1,10, 1 e pouquinho. Mas ainda assim é muito, muito barato. Então, eu escolhi um anúncio barato. Eu escolhi um anúncio que fosse barato, que tivesse um grande número de pessoas vindo falar comigo, para que eu pudesse falar com mais gente e tentar ter mais chances de vender o meu produto. Ao invés de ter menos pessoas falando comigo e vender um produto num custo mais alto, eu fiz o caminho inverso, né? Que muitas vezes as pessoas falam, melhor vender menos e mais por um valor maior. Mas eu não tinha grana para investir, então
coloquei um investimento menor e tive mais pessoas falando comigo. Ó, o Bruno Pereira tá mandando aqui pra gente, falou assim que praticamente a família inteira dele já caiu em golpe, né? Já teve Instagram, já teve WhatsApp, inclusive o Facebook também, durante um tempo aí ele ficou sem. Doutor, existem sinais de alerta que as pessoas devem observar, né, para evitar esse comprometimento de todas essas contas? O que a pessoa deve ficar atenta? Vaninha, inclusive, você sabe que foi hackeada. Ah, é? Né? Foi. Não sabia. Recuperei a conta da Vaninha. Oh, aí sim, hein, Vaninha? O que você foi apertar o botão? Que não foi apertar? Ela não fez nada, sabia? Me garantiu que não fez nada. Ah, então aí não sei. Me garantiu que não apertou nada. Hamilton, o que eu aconselho é o duplo fator de verificação. Sim. É chato fazer isso e é perigoso também, porque se você perde o celular ou é roubado, você não recupera nunca mais. Esse é um segundo problema. Quem tem número roubado, telefone, um aparelho mesmo, roubado, com o fator duplo de verificação, não recupera nunca mais, a não ser com uma ação judicial também contra a Google, que normalmente a gente usa o verificador da Google. Uhum. Não recupera mesmo. De tão seguro que não tem como você recuperar. Mas eu recomendo que faça e que guarde ali o código de verificação ou que fique atento ali no teu celular com o código de verificador de 2 etapas, porque é a forma mais segura. Aliás, é a única forma que é segura e mesmo assim eles conseguem quebrar ainda a força, o hacker vai... Bom, não tem o que fazer com os caras. Os caras entram em Banco Central, os caras entram onde eles querem, né? Se tudo isso que eles fazem, eles fizessem pro bem, né? Exato. Nossa, que sensacional que ia ser. Mas... É uma empresa deles, assim, trabalhando perfeitamente, em harmonia. Dá vontade de perguntar, vem, vocês são bons de venda e tudo. Vocês precisam vir aqui dar um curso pra minha equipe vender. Vocês são fenomenais. Ó, tem algum caso específico, assim, que a sua empresa pegou e, tipo assim, foi uma recuperação que você fala assim, poxa, essa aí deu trabalho, essa aí foi sensacional, uma que deu um destaque diferente, ou pelo tamanho que era a conta, alguma coisa nesse sentido? Eu vou lembrar de alguns casos legais, assim, por fatores diferentes. Um caso muito legal que em 1 hora a gente conseguiu eliminar. E aí a gente tem uma pessoa também em São Paulo que leva a notícia para os advogados da Tosini Freire, que é a escritório de advocacia do Facebook no Brasil. E em 1 hora o juiz concedeu a liminar e nós mandamos o colega lá e foi cumprido imediatamente e foi super legal. Assim, até nem nós esperávamos tão rápido, porque o que a gente costuma falar para o cliente é que normalmente, em cerca de 48 horas, um pouquinho mais, talvez o juiz costuma dar a primeira decisão liminar num processo. E é a primeira chance do cliente de ter uma decisão favorável de recuperação de conta. Claro que aí vem a decisão do juiz, a gente precisa comunicar a meta dessa decisão e torcer para a meta também cumprir a decisão, que nem sempre cumprem, né? Mas aí já é uma outra história. Então, decisões de 1 hora, 7 horas, 10 horas de liminar deferida é muito legal. Uma situação que eu fiquei muito feliz em poder ajudar foi uma recuperação de uma conta de um perfil de fãs do Renato Russo. Olha aí. Um perfil com quase 1 milhão de seguidores, da Adriana Lins, já fazendo merchan aqui para ela. E ela chorava muito no telefone, e ela fez questão de falar comigo, e ela chorava muito, e eu fiquei realmente comovida com o quão ela amava aquilo, que era a vida dela mesmo, né? E isso que a gente tenta levar para as nossas petições. Alguns clientes eu faço questão de colocar o vídeo do cliente na petição. Tem um monte de vídeo do meu cliente na petição. Porque o juiz fica muito distante do sofrimento, da dor do cliente. E quando se fala em recuperação de rede social, dá a impressão que é uma coisa menos importante ou não importante, que não tem valor. E o problema do judiciário é esse, os juízes eles estão muito distantes. Hoje talvez nem tanto, né? Mas antes estavam muito distantes das pessoas, da população. E não tinha esse acesso, né? E aí a Adriana realmente chorou muito e me contou toda a história do fã-clube dela, de como começou. E eu realmente me comovi muito com aquilo. E deu tudo certo, recuperamos a conta da Adriana. A conta do Anderson, que é o Gustavo Lima Cover, de São José do Rio Preto. Sim, também, verdade, nós recuperamos. Verdade. Cara, eu acho bacana, por exemplo, igual esse caso que você está falando aí. É uma história, né? Existe uma trajetória de vida, né?
postando coisas e um propósito que ela tinha também, né? Exato. Então imagina perder tudo isso. E de fato era a vida dela, né? A vida dela. O quão aquilo era importante, que ela passou a vida, ela me mostrou aquelas pastas de figuras e fotos que ela colecionou a vida toda. E ela postava muito conteúdo para os seguidores do Renato Russo, mas muito, muito mesmo. Então, realmente, fiquei muito, muito comovida. Mas, fora isso, tem questões do dia a dia, gente. Assim, Hamilton, que eu tenho um cliente, o Sandro. A gente está fazendo um recurso agora para recuperar a conta dele. Ele faz conserto de micro-ondas, essas coisas, e tem carrinho de lanche. E ele me falou, doutora, se eu não postar o lanche, se eu não postar o espetinho ali que eu estou vendendo, ninguém vem comprar e eu estou passando necessidade. E nós fizemos o vídeo do Sandro também para postar para os juízes entenderem que é o ganha-pão dele. E assim, vai desde o feirante que precisa da rede social para prover a subsistência da família, tanto a empresas, nós temos empresas que têm 50 franquias. Sim. E, por exemplo, o WhatsApp banido, que a gente faz recuperação de WhatsApp banido também. O WhatsApp da empresa está em todos os outdoors, todos os produtos de comunicação, toda a mídia paga, está toda no número do celular principal da empresa, e a empresa teve o número de WhatsApp banido. Então, assim, é um prejuízo, é catastrófico. Ó, lembrei de um para te contar aqui de São José do Rio Preto. Cliente nosso, esse foi triste. Ele teve uma chocolataria. Ela teve a rede social desativada, não fizeram nada, tá? Nada. Agora a gente viu o Zuckerberg dando ali entrevista que muito mais erros aconteciam do que acertos. Eu espero que a gente possa recuperar, conseguir, de alguma forma, trazer um reconforto financeiro para a vida do Milton, porque ele merece. Então, ele teve a rede social dele banida, era Instagram, e era uma chocolataria. E ele só funcionava home office, ele não tinha um lugar fixo. E aí ele foi banido, veio Dia das Mães, que era... Pô, que vende... Entendeu? Cesta, mais não sei o quê, chocolate, tudo mais. E aí conseguimos a liminar dele, o juiz deu a ordem liminar, o Meta não cumpriu. Veio Dia dos Namorados, nada. Rede social fora do ar. Meta não cumpriu, com ordem, com liminar, com multa para cumprir, tá? Porque os juízes dão, tipo assim, multa R$1.000 dia. Então, por exemplo, a gente tem execução de multa de R$120 mil, porque não cumpriram a ordem até agora. E aí, o caso do Milton, Dia dos Namorados, nada. Passou mais 2 meses, ele mandou pra gente ali foto que ele tava fechando a empresa. Simplesmente ele desistiu. Ele falou, doutora, eu agradeço. Mandou um áudio super comovido pra gente. Agradeço o trabalho de vocês não têm culpa disso, agradeço, vocês fizeram a parte de vocês lutaram junto comigo, mas eu não aguento mais. Então, eu tô encerrando, fechando aqui, não tem mais como eu produzir, porque eu não tô vendendo. E aí, gravou vídeo, mandou as contas da empresa que ele estava encerrou o CNPJ... E eu colacionei tudo no processo para que o juiz entenda que ali foi uma família que perdeu ali a condição de vida e o pai, todo mundo. Era todo mundo que sobrevivia daquela empresa. O Milton, a esposa e o filho. Isso aí ainda não teve resposta? Não. Tá. Aí agora, essa ação é uma ação que nós vamos ter que converter em perdas e danos, tá? O que acontece? A gente pede a reabilitação da conta, a restauração da conta. Quando perde o sentido, porque nesse caso ele não tem mais sentido a recuperação da conta, ele fechou a empresa. Então nós vamos pedir ali nesse processo a conversão da obrigação de fazer, que era o restabelecimento da conta, em perdas e danos. E aí a gente vai junto com o juiz tentar encontrar um valor financeiro para aquela página e o prejuízo financeiro que ele sofreu. Puxa, cara, é o sonho da pessoa, né? É um empreendimento que ela tinha. Eu lembro que outro dia eu tava lá na rádio e tal, aí a Flavinha pegou o telefone, vou comer um temaki hoje, pegar um negocinho aqui e tal, e beleza. Aí daqui a pouquinho ela mandou mensagem, ela falou, você acredita que eu peguei, tal, mandaram pra mim a resposta, mandaram o Pix, eu fiz o pagamento, mandaram o comprovante, tudo bonitinho, cheguei lá, tem uma queria fechada. Ou seja, eles tinham hackeado o Insta,
e o telefone e tudo mais, e ela conseguiu. Tanto é que eu acho que era numa segunda ou terça-feira e não abre mesmo. Aham. E aí deu esse BO aí para poder fazer. Tem uma perguntinha muito legal aqui de uma pessoa que falou que ia perguntar. Eu acho meio estranho. Eu acho que tem como, mas não sei. Tá. Antes disso, uma pergunta para você muito importante que até agora não foi feita. Você quer que diminua um pouquinho? Não, Tá tudo bem? tô confortável. Muito obrigada. Ó, deixa eu falar aqui da Y-Steak. A Y-Steak é um restaurante sensacional. Primeiro que existe uma equipe que faz aí o seu evento. São mais de 22 mil pessoas atendidas já em eventos, levando churrasco de qualidade para que você quiser fazer. Casamento, festa, aniversário, confraternização. E tem um restaurante toda sexta, sábado e domingo, som ao vivo, sexta-feira à noite, sábado no horário do almoço e no jantar, e domingo também aquele almoço especial, tá? Aquele churrasquinho com sabor afetivo. Vai lá no @ysteak para você saber das novidades. Se você passa pelo trânsito aqui de Rio Preto pelas ruas, você já deve ter visto aí a Prime LED. São LEDs espalhados pela cidade toda, inclusive no ar tá participando também. Não assuste, você vê um cara grandão lá, sou eu, não sai correndo porque não é um urso polar, certo? Prime LED, menos de R$10 por dia, você vai poder divulgar a sua empresa são mais de 25 LEDs espalhados por Rio Preto. Cara, a sua marca passa em evidência e com certeza o resultado é garantido, tá? Menos de R$10 por dia, você não vai ficar de fora, não é isso? Então entre em contato com a Prime LED, que é sensacional. Falar da Mariner Calçados, gente, a Mariner é o seguinte, são 2 lojas em Rio Preto, tá? Tem lá no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo, e tem também ali na Constituição com a Independência. Na Mariner você vai encontrar 2 lojas com estacionamento, o melhor em calçados masculino e feminino. Você vai encontrar ainda polo, tem bermudas, tem também chinelos, mochilas em couro, tem também acessórios, tudo para você com qualidade absoluta para você presentear ou até mesmo para o seu dia a dia. Se você é um advogado, se você é um cantor como o Gui, se você também é um produtor maravilhoso como o André Clino, você precisa de um calçado Mariner, então entre em contato com a gente, @Mariner Rio Preto. Agradecer a Bela Capri também, cara, aquela pizza sensacional, 26 anos de história, premiada recentemente aí com aquele prêmio ACIRP 2024 na categoria Tradição, e a Bela Capri, você sabe, né? Cada pedaço tem uma história e é um sabor diferenciado. Então entre em contato também com a Bela Capri. Já falamos da Encantare, daqui a pouquinho vamos ter ali uns quitutes aí do Rei do Pão de Queijo, 4 lojas em Rio Preto, tem ali na Badi, que é a mais tradicional, tem no Plaza Capital, tem na General e agora a nova unidade no Dama. É delicioso, é rápido, é fácil, é o Rei do Pão de Queijo. Agradecer a Farofa da Nega, daqui a pouquinho ali ele vai receber um kit com Farofa da Nega. 5 sabores, é o melhor acompanhamento do Brasil. Tem a tradicional, você vai encontrar picante, tem também farofa da Nega caipira, tem a de limão e tem a de banana, nos melhores estabelecimentos. farofadanega.com.br, @farofadanega, agora expandindo aí para todo o Brasil. E pra gente fechar, agradecer o Rogério Simão, arte finalista, que tá sempre cuidando aí das nossas artes, e também a Azevedo Contabilidade, você que precisa de um escritório, aqui o Noir e Áudio Treves também está sempre junto com a Azevedo. A Cíntia tinha mandado uma perguntinha, o seguinte, ela falou que durante a vida dela ela teve algumas páginas de Facebook que ela perdeu senha, teve que trocar e-mail e não conseguia entrar mais, acessar. Se existe a possibilidade de excluir essas páginas porque ela tem toque e ela não quer ficar vendo página com foto dela antiga sem ela ter acesso. Tem gente que tem 20 páginas. Então. Perde todas vai perdendo senha, vai largando pra lá e fazendo uma nova. Então, e ela queria saber porque ela tem 2 Instas e 4 Facebooks que ela gostaria de desativar porque ela não tem mais acesso. Foi bom que você contou. Lembrei de um casinho. Sempre tem, né? Sempre tem os mais interessantes. A moça entrou em contato com a gente que precisava urgentemente desativar uma página. Falei, não, pois não, é possível? Sim, a gente consegue retirar a página do ar como conteúdo, se você tem um conteúdo indesejado seu que está no ar, áudio, vídeo, que for, um artigo, a gente faz isso também, retira esse conteúdo indesejado do ar e tiramos as páginas do ar também, desde que você seja o titular da conta, claro. E ela queria tirar. Mas ela queria naquele dia, naquela tarde, né? Aí eu falei, olha, vai ser muito difícil, porque a gente precisa conseguir eliminar e levar a notícia para o Meta, muito difícil, mas por quê? Não, porque ela tinha um encontro naquela tarde. E a rede social dela dizia que ela era casada, mas ela estava me garantindo que ela não era casada mais. Então ela já não era mais casada, e se ela fosse nesse encontro, ele iria olhar a rede social. Ia ver que ela estava traindo o marido. Não é, mas ela estava falando que ela não era casada não, tá? Eu tô acreditando que ela não era casada. Aí. Eu falei, olha, então acho que você vai ter que avisar o seu encontro lá, que vai ter que colocar para uma data mais na frente, para a gente conseguir retirar a tua rede do ar depois você vai para o encontro solteira.
Aí é isso. Meu Deus, você sabe que é uma coisa que às vezes a pessoa vê, né, na hora. Vê. Porque ela já vê primeiro a foto se a pessoa realmente ela é a mesma pessoa Vê. e quer saber o que ela faz, né? Não é raro. As pessoas, elas tinham elas eram solteiras ou eram casadas e tinha a história dela lá com aquele ex e aí trocou o relacionamento, perdeu a senha. Então a pessoa quer de verdade acabar com aquela conta. Então tem muito cliente que só quer desativar a conta. E é possível entrar para desativar a conta ou recuperar a senha também. Nós entramos com ação para recuperar a senha. Às vezes o cliente acha que não é importante, que ele não vai conseguir judicialmente buscar a recuperação da senha. Mas para quem tem uma conta numa rede social profissional ou que tem o que for, às vezes arquivo de família que não pode perder, a pessoa precisa recuperar a senha e judicialmente nós entramos com pedido para recuperar a senha também. Sim. Deixa eu te contar um negócio aqui pra você ver o que você acha dessa situação, pra você ver o tanto que eu sou burro, mas só pra você ter uma noção. Tá. Eu estava em casa um dia, de repente eu olhei pro celular e comecei a receber Pix de uma conta minha de um determinado banco aí. Pix de 60, Pix de 800, Pix de não sei o que, Pix disso aqui. Falei, gente, o que tá acontecendo, né? Parece que eu ganhei no Saúde Cap, eles estão mandando picado dinheiro, porque não pode mandar de uma vez só. E foi tal, beleza. Aí eu fui abrir a conta para poder ver aquilo lá e de repente eu vi que eu havia enviado um Pix de R$10. Falei, opa, tem coisa errada aqui. Já cliquei lá e tal, troquei a senha na hora. Lá do... Clicou no negócio. Não, entrei no aplicativo do banco. Tá. Aí eu fui lá em senhas, mudei a senha e não tinha como o cara fazer mais nada. Automaticamente entrei em contato com o banco. Uhum. Uma conta do Mercado Pago. Entrei em contato e falei assim, gente, é o seguinte, entraram na minha conta aqui, eu recebi um monte de Pix. Gostei muito, mas estou preocupado. E começaram a fazer Pix também. O que eu faço? A moça falou assim, clica em cada um dos Pix, não manda, se tiver alguma mensagem com o número de Pix, o senhor não manda. O senhor clica no que o senhor recebeu e lá tá assim, devolver Pix. Devolver pro destinatário, devolver para quem te enviou. Aí você vai tal. Como era uma conta que eu não tinha dinheiro nenhum nela, eles já tinham mandado acho que R$300. Aí eu tive que pegar de uma outra conta minha, passar esse trezentão, tomar esse prejuízo para mandar, para evitar algum tipo de rolo. Depois eu imprimi tudo isso, fiz um BO, tudo bonitinho, como ela recomendou. E aí fomos fazer acesso. E ela tava lá, o senhor é fulano, tal, o senhor não sei o quê. O senhor conhece esse clã, tal? Não conheço. Essa pessoa tá como seu colaborador aqui, ele pode entrar na sua conta e tal. Falei, não, me passa os dados dele aí, ela foi mandando para mim. Isso assim, eu aqui, a delegada do lado, e a gente já organizando o negócio. E aí, realmente, era alguém que entrou, ou um colaborador de lá, alguma coisa assim, que usou, né, o meu CPF na época para poder fazer esses negócios. Tomei R$300 de prejuízo, porque eu tive que devolver a grana, né, para a pessoa, que não foi eu que fiz, e fizemos o BO, tudo bonitinho. Depois disso, existia um e-mail meu que estava ali nessa conta, numa outra conta e tal, e eu resolvi excluir esse e-mail. Tá. A pessoa falou assim, exclui esse e-mail seu, porque esse e-mail seu aí, às vezes a pessoa tem um acesso muito fácil. Eu fui lá e excluí o e-mail. Aí o jumento aqui, eu esqueci que esse e-mail que eu excluí é o e-mail, por exemplo, do meu Instagram. E aí como que eu faço para poder mudar? A gente quer colocar os vídeos aqui ao vivo, aqui a transmissão, eu não consigo acessar, porque quando eu entro lá, eles mandam algum contato pro e-mail, e eu não tenho mais esse e-mail. Se eu abrir um outro e-mail igual que nem esse aí, será que vai para ele ou não? Pergunta que não se quer calar. Não, e como que obviamente que não. Então, igualzinho, a mesma coisa, tal. E o que eu faço nessa situação? Não faço nada. Faz. Tem duas formas de recuperar. Normalmente, quando você faz o cadastro, você tem 2 códigos para receber de acesso. Normalmente, as pessoas colocam um número de telefone. Eu coloquei, então, mas não vem no telefone. Você pediu o código no telefone e não vem? Só vai no e-mail? Só. Ação judicial. Nossa, e agora? É o que eu precisava para poder resolver, André. Assim, não gostaria de dizer que é necessário entrar com uma ação judicial. Na verdade, o processo correto seria buscar o suporte da Meta, comunicar que você está sofrendo um problema de acesso, que você envia o código, que o código não vem no seu e-mail, e o correto seria eles resolverem o seu problema, tá? Como eu sei que isso não acontece, você vai entrar em Reclame Aqui, Consumidor Gov, você vai ver eles nem responder, eles não respondem mais, mas você poderia tentar, e eu aconselho aos meus clientes que tentem, envia o suporte ali, uma reclamação, olha, minha conta é essa, está cadastrado esse e-mail, eu tento receber o código, né, e eu não recebo, e no meu número é esse, também não recebo, só que, assim, a empresa perdeu, acho que, a mão, o número de...
vamos colocar, deve ter muito mais. Quantas redes sociais você tem? Hamilton Trevisan. 3 redes. Então, eu devo ter 4. Se cada ser humano tiver 4, existe muito mais rede social do que gente. Então, assim, a Meta não consegue dar suporte adequado para as pessoas. E aí, assim, o que acontece é isso. Alguns têm sorte de ser resolvido com suporte, o restante ou abandona ou entra na judicial mesmo, se for importante. Porque a gente tem que transmitir aqui pelo Lógico, também, lógico, entendeu? lógico. Ó, a Ricela mandou um beijinho aqui, tal. O Paganinho, Fabrício Paganinho tá dando um boa Treves. A Patrícia Martins. Olha lá. Nossa querida Pati. Pati, Beijão pra Pati. você. Parabéns, Lilinha e Hamilton. O Fabrício tá aqui. Hamilton, uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo e tem isso como única fonte de renda. Já vi casos de terem suas contas bloqueadas injustamente. Cabe algum processo judicial? Cabe. Nós fazemos também recuperação. Ainda não estamos veiculando com força, vamos dizer assim, recuperação de outras redes, mas já fizemos desbloqueio e recuperação de conta de Uber, conta de Mercado Pago, conta de Mercado Livre, Americanas, todo tipo de conta, não só de rede social, né? Mas dá para recuperar a conta de Uber também. E também, claro, se a desativação for indevida, o que ali o juiz vai verificar? Se a desativação foi indevida, se de fato a pessoa não cometeu nenhum ato que viola os termos e usos lá da Uber e tudo mais, por que razão a pessoa foi desativada ou banida, o que for. Mas se não ficar provado, e na maioria dos casos a empresa não faz uma defesa adequada, é sempre aquela defesona genérica lá, então o cliente recebe sim uma indenização. Hoje, principalmente em relação às ações da Meta, estão entre 5 e 10 mil reais as indenizações. Bom, vale a pena ir ver certinho se você não infringiu nada, né? Dá Claro. para poder fazer. Hoje estamos aqui com a doutora Lídia. Se você não está inscrito no canal, quer participar do chat, se inscreva, manda a sua perguntinha aqui rapidinho para você estar participando com a gente. Vamos falar agora de duas coisas importantíssimas, que é o Grupo Melo Soluções Jurídicas e também a comunidade Desperta ADV. Como foi que surgiu, né, essa comunidade? Eu vi hoje lá, inclusive, o pessoal já começou a me seguir, eu já O segui pessoal está de reunido, volta. Isso uma aí. comunidade. Isso é uma coisa também muito bacana, porque a gente vê uma quantidade hoje de profissionais de uma área específica, né? O pessoal procurando sempre estar vendo o que está acontecendo, antenado e participando cada vez mais. Exato. Fala pra gente um pouquinho aí de como está o Grupo Melo, né? E também a questão do Desperta. Grupo Melo é nosso escritório de advocacia, né? Nós estamos com um grupo muito, muito unido ali, trabalhando pela recuperação de contas, né? Nosso principal produto é recuperação de contas, apesar de a gente estar trabalhando também com salário maternidade, que eu posso contar para você um pouquinho depois também. Sim. Uma ação bem interessante, quase ninguém sabe dos direitos da gestante aí. E o escritório tomou esse rumo novo de empreendedorismo jurídico. A galera ali, todo mundo é incentivado a postar nas suas redes sociais, incentivo que eles também façam artigos e busquem clientes para o escritório, para a gente poder incentivá-los a começar a carreira jurídica deles também. Então, tá muito legal. Essa galera que você tá vendo aí, grande parte, Felipe e tal, é meu time lá, né? No escritório. O Valmir tá mandando um abraço pra gente aqui. Valmir, que é de Catandu. Valmir, um abraço pra você. Tá sempre ligado lá também pela nossa caixinha de perguntas do Instagram. Doutora, como a senhora tá vendo os clientes que têm reagido a essas soluções mais tecnológicas, né? Que os escritórios estão hoje oferecendo, no caso aí a Melo, que já foi criada. Tem uma contradição aí. Primeiro que as pessoas gostam muito, porque as pessoas já estavam cansadas do engessamento da advocacia, de um advogado distante, que não se comunica. Então, hoje a nossa comunicação é muito próxima do nosso cliente, por WhatsApp. Então, a gente se faz presente na vida do cliente, nos meios de comunicação onde ele está. Então, se o cliente quer se comunicar com a gente no TikTok, a gente fala no TikTok, no WhatsApp, por telefone, o cliente liga, a gente atende, a gente retorna. Então, é uma relação muito mais próxima, diferente do que de como era antes. Então, eu vejo que nesse ponto, no que diz respeito à tecnologia, o cliente está, sei lá, no Mato Grosso e quer conversar. A gente faz uma reunião por vídeo, então a gente utiliza de todos os meios aí que a tecnologia proporciona, todas as ferramentas, para facilitar a nossa comunicação, audiências. Nós quase não vamos em audiências presenciais mais.
É tudo audiência por vídeo, até a comunicação com o judiciário. Hoje a gente tem um balcão virtual, então eu abro um balcão virtual, falo com o serventuário de qualquer vara judicial, onde for, Paraná, Rio Grande do Sul. Então facilita muito. Por outro lado, as pessoas têm a insegurança de saber se é um golpe ou não, porque às vezes as pessoas nos contactam na rede social e sabe que o profissionalismo do bandido está tão grande que não sabe se é ou se não é. Então a gente sempre se coloca à disposição para fazer chamada de vídeo, envio para as pessoas ali a minha OAB, envio as minhas redes sociais, para as pessoas, às vezes algumas ações que a gente tem, o número das nossas ações, para as pessoas se sentirem mais seguras, o meu CNPJ, que o meu escritório é uma empresa mesmo, CNPJ, para tentar dar essa segurança para as pessoas. Mas, então, a gente sofre disso. Muitas pessoas têm medo do escritório não ser o escritório real e tudo mais. Muito bem. Como que funciona? Qualquer pessoa pode participar desse Desperta, né? Tem aqui uma pergunta maravilhosa, que é do nosso querido Glauber, tá mandando aqui, ó. Como faz para entrar na comunidade Desperta ADV? Tem que ser advogado? Não, lógico que não. Não tem que ser advogado. Você pode ser um padeiro e poder estar participando aqui também com a gente, né? Pode ser. Não tem que ser advogado. O Desperta nasceu da nossa necessidade de trocar boas práticas da advocacia de uma forma gratuita, né? Eu já trocava ideia com muitos advogados, eu acho que posso dizer que o Olavo talvez foi o que iniciou isso na minha cabeça, porque eu estava em São Paulo, na aceleradora da OAB, e eu fui convidada para poder dar o testemunho da minha participação na aceleradora para os conselheiros da ordem ali, né? E falando ali, lá em São Paulo, toda entusiasmada de tudo aquilo que eu tinha vivido e ouvido ali, e muito empolgada com a mudança da advocacia e do meu escritório. E o Olavo, ele estava assistindo a essa sessão do conselho da OAB lá em... Não sei se ele é da Paraíba. Ele está vendo a gente aí. Não sei se ele era da... Ele é de alguma... Manda pra gente, Olavo, de onde você é. E o Olavo me chamou no Instagram. Doutora Lilian, desculpa, né, meu atrevimento, te vi falando ali, muito entusiasmada, falando da sua carreira, falando de transição. E eu fiquei muito comovido e eu busco isso para minha carreira, preciso transformar a minha vida, minha carreira e tudo mais. E eu comecei a dar abertura e conversar com o Olavo no WhatsApp, trocar ideia e contar para ele como ele podia fazer e fomos trocando boas práticas. E pude aprender muito com ele, ele começou a me ensinar muita coisa e essa troca foi muito gostosa e é muito prazeroso. Quando você sabe que você consegue ajudar alguém e esse alguém gera nessa pessoa a necessidade de te retribuir isso de alguma forma. Então, foi muito gostoso. E aí, comecei a trocar essa ideia, ensinar algumas pessoas, as pessoas me viam postando, que legal, você está postando, o que você está fazendo? Nossa, Lilian, estou vendo seu escritório crescer, tem 2 pessoas, tem 3, tem 5, tem 7, o que está acontecendo? E eu acredito muito que dividir é multiplicar. E aí, dividindo, falei, gente, vamos criar uma comunidade para esse povo acordar, para esses advogados acordarem desse sono profundo que a advocacia vive. Eu gostaria muito de poder encontrar pessoas no meu caminho que falassem, senta aqui, vou te dar tudo, vou abrir a caixa preta do meu escritório para você e não te custa nada, né? Vem cá, vou te ensinar. E aí é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma troca gratuita, a comunidade é para ser uma comunidade de troca mesmo, cada um aprende uma coisa em específico e vai ensinando o outro. E aí a ideia é que alguém que saiba, por exemplo, muito de TikTok, como é o Fabinho, possa ensinar todo mundo ali. Quem queira aprender de TikTok, alguém que sabe fazer tráfego pago e alguém que sabe cuidar de mídias sociais e alguém que entende de algum produto, uma técnica específica. E aí espero que a gente crie uma grande comunidade aí e não sei onde vai dar e é isso que é legal. O bom disso tudo é que, assim, quando a gente compra uma ideia, né? Quando a gente cria uma ideia e tem a galera que compra junto, porque acredito no que vai acontecer, até aquilo que você lançou, né, na época, que você fala assim, será que vai chegar nisso? Aí vem um com uma ideia aqui que você vai um pouco mais longe. Outro vem e vai um pouco mais longe. E hoje você vê assim, quando você começou, né?
Pô, quero me formar, quero ser advogado, peguei minha carteirinha, tudo bem, tal. Você olha para essa trajetória da sua vida, as dúvidas que aconteceram, o que eu estou fazendo, não estou ganhando o dinheiro que eu queria, não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, vou montar uma outra coisa. A sua profissão principal passou a ser um bico e depois veio uma pandemia, você teve que se transformar inteira. E hoje, quando a gente vê a marca que você criou, porque é uma marca, hoje o seu nome é uma marca, a gente vê a quantidade de pessoas que já estão juntas nesse projeto e a quantidade de pessoas que vocês já puderam ajudar, eu acho que você deve olhar para trás assim, ver o espelho e falar assim, rapaz, ó, o que eu estou construindo aqui, né? Outro dia eu estive pensando isso. Final de ano e começo é sempre um momento de fazer essa retrospectiva, né? E eu acho que eu nunca senti isso na minha vida, assim, é o meu melhor momento profissional e de falar que orgulho eu tenho do que eu tô fazendo, de como eu tô feliz com o que eu tô fazendo, porque há 3 anos atrás, vamos dizer assim, nem é tanto tempo, 3, 4 anos, eu estava totalmente frustrada com a minha carreira, totalmente, e isso me dá vontade de falar para as pessoas, e eu acho que o Desperta vai chegar nesse ponto da gente poder conversar com não só jovens, mas pessoas que estão já há 20 anos de formado e não se encontraram ainda, porque é isso que acontece. 20 anos e infelizes, porque financeiramente não deu certo, ou porque não encontraram alegria na carreira, e alguma coisa precisa ser feita. E dizer para essas pessoas que tá tranquilo, dá tempo, não é tarde. Porque eu tenho 41, né? E eu falei, poxa, eu preciso falar para as pessoas que não é só com 25 que dá para recomeçar. Vamos recomeçar aos 41, dá para zerar tudo e começar tudo de novo. E é muito fácil e vai dar bom. Vamos arregaçar as mangas que vai dar certo. E aí a gente encontrou. Então, ali no nosso grupo tem a Maria, que já tem, acho que uns 40 e tralalá. O próprio Olavo, que é casado, tem filho, já trabalhou em escritório de grande porte ali na região dele, agora deu um passo atrás, quer recomeçar de uma outra forma. Enfim, não tem só jovens advogados recém-formados, como tem galera que já está na carreira há muito tempo e falou, poxa, não deu certo até agora, não dei, né? Não funcionou, não colou, não ganho dinheiro, não estou feliz, não estou nada. E é isso, assim, há muito tempo eu fiquei ali muito desmotivada em não trabalhar, achava que não gostava da profissão, pensava, gente, será que eu tenho preguiça? Será que eu sou preguiçosa, né? Porque o que está acontecendo comigo? Eu não gosto, eu não quero ficar dentro de uma sala digitando e tudo mais. E eu vi que não era, eu estava olhando para a minha carreira de uma forma errada, eu estava pegando um lado da advocacia, que eu não precisava necessariamente fazer aquilo, e achando que trabalhar na advocacia era aquilo. Então, precisei realmente reestruturar tudo. E é isso, acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar para quem está na sua carreira, e não só necessariamente na advocacia. O colega perguntou se precisa ser advogado. Acho que não. A gente está ali falando de inovação, tecnologia, desejo, ambição, vontade de ganhar dinheiro, marketing. E a pessoa pode aplicar isso onde ela quiser. Sim. Obsessão. A gente fala muito de obsessão. A gente fez uma reunião outro dia falando muito de obsessão. Que você precisa estar obcecado. Chega um momento, principalmente quarentou, que é o meu caso, se você não obcecar em algo que você quer, falar, não, agora eu parei. Esse ano eu estou obcecada em fazer a minha profissão dar certo. Parei tudo, vou chamar a minha família. A gente fez um planejamento para o ano de 2025, fizemos uma reunião com o Desperta, para cada um traçar suas metas. Falamos, gente, assim, não deu certo até agora. Não adianta a gente querer manter o equilíbrio na vida, porque eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que praticar esporte, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Avisa a família que nós vamos fazer um ano de desequilíbrio. Não vai ter o mimimi do equilíbrio, da vida correta. Esse ano é o ano da obsessão para dar certo a sua profissão, para ganhar dinheiro. Então, você vai mergulhar obcecadamente nesse plano profissional para que isso dê certo. Então, vão ser 10 horas, 12, 15, quantas forem necessárias. Porque isso, de verdade, foi um ponto que mudou para mim.
Eu, de verdade, me obcequei. Falei, isso aqui vai ter que dar certo. Eu tô obcecada em fazer isso funcionar. Então, eu dormia pensando no meu negócio, eu acordava pensando no meu negócio. Eu assistia os podcasts e lives e vídeos e Instagram. Tudo que eu assistia, tudo que eu pensava, tudo que eu estudava era naquele objetivo de profissionalmente fazer dar certo. Estudando sobre marketing, estudando sobre vendas, estudando sobre tecnologia e inovação. E aí, Hamilton, tem uma coisa que eu acho que é diferencial, que é a ambiência. E a gente está vivendo ali no Desperta a ambiência. A gente está num ambiente de pessoas compartilhando da mesma necessidade, do mesmo desejo de profissionalmente se destacar, de fazer um trabalho bem feito, de ganhar muita grana. E essa ambiência, essa troca faz com que a gente esteja perto de pessoas que querem a mesma coisa que a gente quer. E isso é muito valoroso, porque se você ficar andando só com pessoas que não querem o que você quer, que te puxa para baixo... Te atrasa, né? Ou te atrasa, não funciona. Você sabe que eu vejo muito vídeos do Ninja, que é o Viegas lá, que ele é motivacional demais. Ele deu uma palestra pra gente lá no Douglas curso Viegas. do Douglas, no curso do Vini. Ele é sensacional, assim. Foda. E você foda. E você tava falando uma coisa que eu acho sensacional, que é assim, realmente você tava obcecada nisso. E quando você tem uma obsessão por uma coisa, que você não tira o olho daquilo e você quer fazer, é muito difícil você não conseguir, né? Porque se você estudou para isso, se você se preparou para isso, se é isso que você quer fazer, é muito difícil não dar certo. Vai ter erros, vai ter falhas, você não vai acertar sempre, mas o seu foco está naquilo ali. Então, se você não conseguir tirar o olho daquilo, a chance é muito maior. E quando você vê acontecer, Total. seja a parte financeira, seja a parte de uma repercussão, seja a parte da qualidade do trabalho, a propaganda que fazem sobre você, aquilo que você vem conquistando, nossa, Total. É demais, né? Não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Quando vai dar certo. É isso que eu quero que a pessoa que toma essa decisão, que esteja obcecada, que ela entende. Cata o plano B e taca pra fora, porque enquanto você tiver a bengalinha, não vai funcionar. Então, se eu tivesse com o estacionamento aberto, não iria funcionar, tá? Não iria. Se você tem o plano B, não vai funcionar. Taca a muleta fora. E olha, pensa que você só tem o plano A e não é se ele vai dar certo, é quando ele vai dar certo. Porque você não vai desistir até ele acontecer. Simples assim. Ó, temos aqui uma mensagem do Luiz Fernando, que é uma pessoa sensacional, mais conhecido como Aroeira. Boa noite, Hamilton, doutor Aroeira, parabéns à entrevista, né, e também à entrevistada e também pelo programa. Um grande abraço para você aí. Tô muito triste que nós vendemos esse corcel muito barato, né? Ó, queria que você falasse antes da gente encerrar aí para a parte final aqui sobre o salário maternidade, que é uma coisa bacana que depois o pessoal vai poder acompanhar. É isso aí. Então, eu topei com esse produto aí, né? Não era uma coisa que estava no meu radar, porque eu estou agora sempre olhando para bons produtos para iniciar no escritório. E aí, eu fui num curso, numa reunião de um mastermind. É isso. Tudo é ambiência. Você está num movimento que não tem como. As coisas vão surgindo. Você vai se aproximando de pessoas que vão te trazendo ideias e uma coisa vai levando a outra. E aí, nesse movimento, estava num curso, como esse ano passado, só foi ano de curso e de palestra, e foi só isso. E uma moça falou, tem um produto muito legal aí, que é salário maternidade, e eu olho muito para produtos de baixo ticket inicial, porque eu estou olhando ali na frente, né? E a galera olha muito para o ticket inicial, eu estou olhando um pouquinho também para o ticket lá na frente, porque aí a concorrência é menor. A maioria das pessoas quer ganhar dinheiro hoje, né? Sim. E eu tô tudo bem, já fiquei um pouquinho sem ganhar, fico um pouquinho mais para ganhar ali na frente. E o salário maternidade, o que acontece, Hamilton? As meninas sabem que elas têm direito ali estão trabalhando, registrada, né? Engravidam e tudo mais, beleza, estão pagando, recolhendo e vão sair da entrada no salário maternidade. O que ninguém sabe é que a menina que não trabalha, nunca trabalhou ou está desempregada e nunca contribuiu, tem direito ao salário maternidade. Porque agora, em março do ano passado, o tribunal... Vou tentar não falar o juridiquês aqui, porque eu quero que as pessoas entendam. Mais fácil, né?
mas o tribunal equiparou a autônoma à mulher registrada. Então, de alguma forma, entendeu que se ela fizesse apenas uma contribuição, ela teria direito a receber o salário maternidade, que é um direito que uma menina registrada tinha. Se ela tivesse pelo menos, registrei hoje, descobri que estou grávida, tranquilo, vai receber o salário maternidade. Mas e a menina que não era registrada, a menina Uber, a menina feirante e tal? Tá lá na feira, lá. Bom, descobri que eu estou grávida, nunca recolhi nada, não vou receber? Não, ela pode receber. O que ela precisa fazer? Recolher pelo menos uma contribuição. Então, a lei, ela excluiu a necessidade de carência, que antes existia uma carência de 10 meses, a menina teria que ter feito 10, digo a menina, modo de falar, Sim, porque sim. eu estou no dia a dia com elas, sei que elas têm 16, 17, 18. Mas a mulher, ela precisava ter 10 contribuições. Então, agora em março, o tribunal derrubou a necessidade dessas 10 contribuições. Então, a mulher precisa ter ao menos uma contribuição. Então, ao descobrir que está grávida, antes do parto, ela precisa ter uma contribuição. Então, a gente coloca ali o nosso anúncio, que a gente chama anúncio, mas, na verdade, é uma página informativa, contando para elas que elas têm esse direito. Olha, você sabia que a mulher gestante que está desempregada ou que nunca recolheu tem direito também a receber o salário maternidade? Não, elas não sabiam. É verdade, você precisa pelo menos ter feito uma contribuição. Então, você precisa se inscrever no INSS, recolher em dia uma contribuição. E essa contribuição, o que é em dia? Tem que tomar cuidado, porque não é chegar lá e recolher de qualquer jeito. Então, se a competência, ou seja, se eu estou recolhendo o mês de dezembro, eu tenho até o dia 15 de janeiro para recolher. Ou seja, se eu recolho hoje, eu já não posso recolher mais a competência dezembro. Então, por isso que precisa ter um auxílio de um advogado ou de alguém que entende. Senão vai recolher errado, vai recolher fora do prazo e não vai servir na hora de receber o salário maternidade. Sim. Mas, em resumo, tá? Ela faz um recolhimento de, no mínimo, R$ 155, que é 11% hoje do salário mínimo, deve dar um pouquinho mais de 155. E aí, quando o bebê nasce, ela dá a entrada e ela tem direito a receber o salário maternidade, que são 4 parcelas do salário mínimo, ou seja, 4 salário mínimo hoje de R$ 1.500, com um investimento de R$ 155, R$ 160. Vixe. E você não sabe o que acontece. Elas entram em contato com a gente no escritório, querendo resguardar o direito, querendo contratar a gente, e não tem condições, muitas vezes, de pagar os 155, 160 reais. Elas não têm. Então, o que a gente fala? Olha, vamos fazer pelo menos um parcelamento aqui. Aí a gente faz um plano para ela poder guardar dinheiro, poder pagar 3, 4, para até o dia do bebê nascer, a gente ter ali a segurança que fizemos a contribuição da gestante para ela poder receber as 4 parcelas dela do salário maternidade. Que legal, hein? É que tem muita gente que nem sabe, né, o que você tem direito, o que precisa ser feito, por isso que é sempre bom consultar um advogado para saber as coisas que acontecem. É isso aí. Eu acho que a gente falou um pouquinho de cada coisa aqui, tá convidada para poder fazer a parte 2, para quem quiser conhecer mais o trabalho, a gente vai colocar o Instagram aqui da doutora Lilian aqui na nossa rede social, você vai lá no @adv.lilianmelo, é isso? É isso aí. adv.lilianmelo. adv.lilianmelo, é isso aí. Lembrando que Melo são com 2 L's. Isso. Tá bom? E Grupo Melo, com 2 L's, advogados. E tem também o... @despertaadv. ADV. É isso aí. Lili, obrigado demais por você ter vindo aqui. Que isso, tá eu bom? que agradeço. Agradecer o pessoal do chat, o pessoal que mandou a perguntinha também aqui da nossa caixinha de perguntas. Obrigado de coração. Eu fico muito feliz quando a gente tromba em alguns lugares com o pessoal lá de Paulo de Faria, pessoas que conquistaram alguma coisa. A gente trouxe aqui o nosso querido Lucão no comecinho do podcast. Que legal. Que também vem fazendo um trabalho sensacional. Saber que você... se encontrou, né, em relação à sua profissão. Que é o mais importante. Que é o mais importante, a quantidade de pessoas, o propósito que você realmente está fazendo e vem ajudando essas pessoas, auxiliando. O nome que você criou, que é uma marca hoje, que é respeitada, tem uma credibilidade muito grande. E só parabenizar você e desejar que Deus possa cada vez mais continuar pavimentando a estrada da sua vida com muita saúde, muita sabedoria e cada vez mais sucesso. Obrigada, eu que agradeço. Quero poder retribuir para as pessoas um pouco disso que eu recebi gratuitamente. Acho que muito
dos planos de Deus na minha vida e também da generosidade de algumas pessoas que passaram um pouquinho que elas sabiam para mim, e eu quero poder também ajudar as pessoas. E o projeto do Desperta é um pouquinho disso que eu quero fazer. Parabenizar e agradecer você pelo trabalho, pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho aqui. E eu espero aí poder ajudar no que você precisar. Contem comigo aí. Tamo junto sempre. Essa sempre, senha, sempre. vamos recuperar essa senha. Nossa, meu mais. Deus do céu, eu preciso dessa senha, porque senão o André toda semana ele me cobra. Achou a senha? Só achei, não achei. Lembrando que na próxima segunda-feira vamos ter aqui o nosso tenor sertanejo, certo, André? Vamos ter o Conrado Von Held, falei certo? Ó, Conrado Von Held, fica ligado então. Para você que está seguindo a gente, @noarcoamilton, tá? Já aproveita para se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o seu like. E queria pra gente fechar aqui que você mandasse uma mensagem para quem te segue, para os seus clientes, para os seus parceiros e para quem ainda está em dúvida, né, de como ir para essa área digital aí, poder estar dando esse pontapé inicial. Minha mensagem é que tem um mundo lindo aqui fora, fora da caverna, fora da gaiola. Um mundo para quem tem coragem de encarar os seus medos, os seus desafios. E é bonito demais. E vem pra cá, que é gostoso. Sai fora, bola. mete a cara aí, vai gravar vídeo ou escrever artigo para quem não quer colocar a carinha para jogo, escreve artigo. Se arrisca, se joga, que tem um mundão grande aqui te esperando. Show. Ô Gui, obrigado, viu, mais uma vez pela presença. Sucesso para você. Vai lá no @OGuiCria. O Gui Cria, tá bom? @OGuiCria pra você saber, tem um monte de coisa bacana aí pra você, tá bom? Família Filmix, um abraço, até segunda-feira que vem, Deus abençoe vocês, boa semana, valeu. Beijo, tchau, Tchau, tchau. obrigada.